Obrigado por sua participação em mais uma meditação sobre a vida dos santos. A santidade pode ser considerada sinônimo de simplicidade. Hoje vamos estudar a vida de São Luís Gonzaga. Ser santo é encontrar-se com o amor de Deus que se manifesta através de pequenas coisas da vida. O sorriso, um abraço, uma palavra, um toque. Hoje, São Luís Gonzaga tem uma grande lição a nos oferecer para entendermos quão importante é a santidade na vida de uma pessoa. Numa de suas aparições, Nossa Senhora havia dito que o caminho da santidade é o mais pedregoso e espinhoso que existe, mas seu fim é real e glorioso. Iniciemos essa viagem até a Itália, onde nasceu Luís Gonzaga no dia 9 de março de 1568. São Luís Gonzaga. Seu nome de batismo era Cartilione degli Stiveri. Ele nasceu em 9 de março de 1568 em Roma, Itália. Primogênito, filho de um príncipe do Sacro Império chamado Ferrante Gonzaga. Seu pai era um nobre comandante do exército imperial, que detinha o título de Marquês de Cartilione. Este era irmão do duque de Mantua e herdeiro do feudo de Cartilione. O desejo natural de seu pai era que seu filho mais velho seguisse seus passos, tornando-se soldado e comandante do exército imperial. Por isso, tendo apenas 5 anos, o pequeno Cartilione já marchava seguindo o exército do pai. Habituando-se à crueza da vida militar ao lado de soldados rudes. Por outro lado, sua mãe lhe deu uma educação primorosa e sólida formação cristã. Além disso, frequentava os ambientes ricos e aristocráticos da nobreza italiana. Aquele menino, porém, surpreenderia a família Gonzaga de maneira muito diferente. Quando tinha apenas 10 anos, ele foi enviado à cidade de Florença para servir como pajem do Grão-Duque da Toscana. A partir desse momento, Cartilione decidiu fazer um voto perpétuo a Deus. Serviu como pajem do filho do rei Dom Filipe II, na Espanha, durante alguns anos. Nesse tempo, procurou e conseguiu estudar filosofia na Universidade de Alcalá. Nas horas vagas, dedicava-se à oração e às leituras espirituais. Veja bem que São Luís Gonzaga, tão novo ainda, já dedicava seu tempo para quê? Leitura e oração. E eu? Quanto tempo dedico minha vida para leitura e oração? Existem pessoas que decidem viver uma vida no pecado. É uma decisão. Muita gente decide viver uma vida no pecado escolhendo os prazeres, escolhendo, em vez da leitura, as diversões, os prazeres. Da mesma forma, uma pessoa que vive em santidade, ela escolhe viver uma vida em santidade. São Luís Gonzaga foi essa pessoa. Ele escolheu o voto perpétuo, ou seja, ele fez o voto da castidade. A castidade é a escolha mais difícil que existe. É consagrar sua vida inteira a Deus. Isso é santidade.
A pessoa que escolhe viver no pecado, ela ama o pecado. Ela espera a hora de pecar. Ela busca a hora do prazer. Ela busca a hora de se afastar dos caminhos de Deus. Estando com 14 anos e ainda na Espanha, Luís recebeu a primeira comunhão das mãos de um santo, São Carlos Borromeu. Tocado pelas palavras do santo e pela força da Eucaristia, Luís sentiu o grande chamado de sua vida. Neste momento, ele decidiu se tornar religioso, ingressando na ordem dos jesuítas. Seu pai, mesmo de longe, sentiu que todos os planos que tinha para o filho foram por água abaixo. Quando seu pai soube que Luís desejava se tornar padre, chamou-o de volta a Roma e tentou desaconselhá-lo de todas as maneiras. Vendo que o filho não mudava de ideia, começou a levá-lo em festas e banquetes. Mas ao perceber que essas coisas não preenchiam o coração do filho, perguntou a ele se mesmo depois de tudo isso ainda queria ser padre. Luís Gonzaga respondeu: "É nisso que penso noite e dia." Então o pai autorizou a entrar para a Companhia de Jesus. Cartiglione delle Stivere entrou no noviciado da Companhia de Jesus em Roma. Neste ato, assumiu o nome de Luís Gonzaga. Renunciou ao seu título de nobreza e à herança que tinha direito. Seu mestre nesse tempo foi São Roberto Bellarmino. Luís Gonzaga deixou de lado sua origem nobre, escolhendo sempre os serviços mais humildes. Veja que São Luís Gonzaga recebeu a comunhão de um outro santo, a Eucaristia. Ele recebeu a Eucaristia das mãos de São Carlos Borromeu, um outro santo. Quão importante é o ato de receber a comunhão e da comunhão tomar uma decisão. Eucaristia é decisão, é momento de nós dizermos sim ao cristianismo. E ele deu o seu sim a Cristo no momento que recebeu a comunhão de São Carlos Borromeu. E eu? Quantas vezes procuro a Eucaristia como um alimento que Deus me dá para a minha tomada de decisão de vida? A escolha de São Carlos Borromeu foi pelo sacerdócio, ser ministro do altar. Deus quer de nós uma escolha. Qual é a minha escolha? O que tenho oferecido a Deus de minha vida para que a Eucaristia se junte à mesa do sacrifício de Jesus e o oferecimento seja um único oferecimento a Deus junto com o de Cristo? São Carlos Borromeu foi esse homem de decisão, de escolha, como a gente viu nesse parágrafo importante. Escolha é uma tomada de decisão que temos que ter da nossa vida. Deus espera de nós isso quando nós recebemos a Eucaristia. Muita gente recebe a Eucaristia sem nenhuma consciência do que é o alimento da Eucaristia. São Carlos Borromeu, ele sabia do que era a Eucaristia. Ele teve ciência de, no ato de receber a Eucaristia de São Carlos Borromeu, de que dali em diante Deus queria dele uma decisão e uma escolha. São Luís Gonzaga tinha uma pergunta que norteou totalmente a sua vida
Ele serviu de discernimento nas grandes e pequenas decisões da vida. Sempre diante de algo a fazer ou decidir, ele se perguntava: de que serve isto para a eternidade? Ou de forma diferente, isto que estou prestes a fazer tem alguma coisa a ver com a eternidade? Vai contribuir para que eu conquiste a vida eterna? Se compreendia que tal coisa ou atividade não ajudaria a levá-lo para a vida eterna, ele não fazia. Este seu modelo de discernimento já ajudou a muita gente ao longo de séculos. Por essas decisões, perseverança, amor e fé, São Luís Gonzaga se tornou modelo para os jovens. Ele encontrou o verdadeiro sentido da vida, que é conhecer, amar e servir a Deus. Quem procura isso vive uma vida cheia de sentido. Por isso, na cidade de Coimbra, onde ele também estudou, há uma estátua em sua homenagem, pois ele se tornou um modelo e exemplo de pureza de coração, de discernimento e de busca do verdadeiro sentido da vida para todos os jovens. Por motivos de estudo, São Luís Gonzaga precisou ir para Roma. Era o ano 1590. Ao chegar lá, deparou-se com as vítimas de uma doença contagiosa chamada tifo. Ao ver o sofrimento do povo, compadeceu-se de tal forma que passou a ajudar os doentes. Depois de um tempo cuidando dos doentes como podia, ele próprio contraiu a doença e veio a falecer. Era o dia 21 de junho de 1591. São Luís Gonzaga tinha apenas 23 anos e entregou sua vida em favor da caridade e da pureza de coração. Por isso, São Luís Gonzaga é o padroeiro da juventude e dos estudantes. Seus restos mortais foram sepultados na igreja de Santo Inácio, fundador da ordem jesuíta em Roma. Veja a pergunta que São Luís Gonzaga fazia a si mesmo antes de proceder qualquer atitude, antes de tomar qualquer decisão. Isso vai contribuir para a minha salvação? O pecado, segundo o nosso catecismo da Igreja Católica, diz que o pecado é um ato de consentimento que a alma tem. Ou seja, quando eu deixo que a minha alma proceda uma atitude que vai me levar à condenação. Quando eu dou consentimento para o pecado, isso torna o pecado grave, porque eu tinha consciência de que aquilo era um pecado. Então, não haverá desculpa para uma alma condenada de que ela não tinha ciência de que aquilo era um pecado. Porque mesmo que ela não conheça que aquilo era um pecado, mas a consciência, na hora de tomada de decisão, ela pressupõe que aquilo é um ato infracionário. Nós temos uma consciência que Deus nos deu para sabermos quando aquilo é um ato certo ou errado. Então, São Luís Gonzaga ele tinha essa tomada de decisão antes. Ele perguntava a si mesmo: isso vai me contribuir para a minha salvação? Para que vai contribuir para a minha salvação esse ato? É o que nós deveríamos tomar, perguntar para nós mesmos.
Se aquilo que vamos fazer vai contribuir para a minha salvação, então eu faço. Se não vai contribuir, por que eu vou fazer? Eu vou perder a minha salvação por um ato de prazer, por um ato que não vai me levar até Deus? Quantas almas se lamentam hoje e estão condenadas de ter permitido se pecar tão facilmente e não ter tido a atitude de São Luís Gonzaga. Isso vai me levar para a salvação? Vai contribuir para a minha salvação? É o que nós deveríamos perguntar em cada ato que nós vamos fazer. É muito importante para a nossa alma. A nossa alma é eterna. O prazer vale alguns segundos apenas, muitas vezes. Eu vou trocar alguns segundos de prazeres pela minha salvação. Então esse santo está na glória. E eu? Que decisão tenho tomado para estar um dia com o santo São Luís Gonzaga lá na glória? E os outros santos e o próprio Cristo? Isso é o que nós devemos tomar de decisão hoje. Deus quer essa decisão para nossas vidas. Uma atitude de conversão no momento de recebermos a Eucaristia, dizer, a partir de hoje, eu tomo uma decisão. Vou viver somente para Cristo. E é isso que significa comunhão. Quando o sacerdote nos dá a Eucaristia, ele diz corpo de Cristo. Ele está querendo dizer o quê? Tome uma decisão por mim, por Cristo. E eu vou dizer amém. Amém é minha tomada de decisão, que eu vou dizer sim a Cristo e não ao pecado. Obrigado por sua preciosa participação em nossa meditação sobre a vida dos santos. Faça sua inscrição, toque no sino das notificações para continuar recebendo as atualizações do nosso canal. Compartilhe nosso vídeo com seus amigos, dê o seu like para dizer que você gostou do nosso trabalho, para recomendá-lo a outros que não conhecem. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Obrigado.